estamos ao vivo na vésperazinha de feriado. Tá valendo aí. Enquanto o Instagram vai mandando as notificações, nós vamos conversando aqui, né, gente? Já estamos ao vivo para a nossa live. Hoje nós vamos falar como despertar o potencial positivo do seu filho, do meu filho, do nosso filho, né? Filho ou filha, ainda na adolescência. Por que ainda na adolescência? Porque nós falamos diretamente aqui para adolescentes, né? Para mães de adolescentes, para jovens. E a adolescência, lembrando, gente, que ela é dos 13 aos 24 anos de idade, hein? E olha só um instantinho, tá dando um eco aqui, equipe. Tá dando um eco, tá voltando a minha voz aqui. Aê, já consertaram aqui. Gente, olha só, enquanto vocês vão entrando, vão mandando também o link para as amigas. Convidem as amigas, convidem os filhos, porque nós estamos falando deles. Nós estamos falando sobre despertar o potencial positivo, nós estamos falando de habilidades, de talentos. Então chame os filhos para ver junto com vocês também. E vai compartilhando com outras mães de adolescentes. Enquanto isso, eu quero saber de onde vocês são. Eu falo aqui de Lavras, no interior de Minas Gerais, e eu sei que eu chego aí num monte de lugar desse Brasil, e tô sabendo que eu tô chegando fora também. Então eu quero saber, põe aqui pra mim nos comentários, e vai mandando pra mim, eu quero saber, gente. Olha só, a live direto ao ponto, toda quarta-feira às 19 horas a gente faz a live. E, gente, essa live, quem escolhe o tema são vocês. Vocês que estão no grupo de mães de adolescentes. Então, como que é feito isso? Nós fazemos uma enquete dos temas e vocês escolhem dentro desses temas sugeridos ali. E tem vezes até que eu abro e vem temas diferentes. E aí a gente fala na quarta-feira sobre, né, esse tema que vocês trazem. Beleza? Assim que funciona. Então, para escolher o tema, é só estar no grupo das mães de adolescentes. E, gente, olha só. Quem tá aqui, né? Geralmente, quem tá aqui é mãe de adolescente, é claro, né? Ou tem um adolescente na família, ou é a avó, ou é o próprio adolescente. E, gente, eu prego muito que a adolescência é a fase de ouro da vida. E que nós enquanto adultos, devemos despertar o potencial positivo da adolescência e parar de rotular os nossos filhos adolescentes, os nossos jovens. É muito comum na nossa sociedade, né? É muito comum, existe um rótulo falando que a adolescência é difícil, é uma fase complicada, é uma fase que tem que passar. Não é. É uma fase incrível. E é uma fase que nós devemos despertar o potencial. Nós que somos adultos devemos, primeiro, entender que é uma fase magnífica, uma fase extraordinária. Então, eu falo muito o seguinte, é muito mais fácil a gente desenvolver adolescentes fortes do que consertar adultos quebrados. Essa frase não é minha, é do Frederick Douglass, eu só adaptei ela para adolescentes. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, acreditando que a fase da adolescência é uma fase incrível. Então é isso a primeira coisa. E a fase da adolescência ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver. É a fase da transformação para a vida adulta, né? É a graduação para a vida adulta. Precisa ser apoiada e desenvolvida e nutrida, tá? Quando a gente nutre a adolescência, quando a gente ajuda o adolescente a se desenvolver, a gente vai prevenindo uma série de problemas, de problemas mesmo, né? Quando adultos. A gente previne a falta de propósito, a falta de significado de vida, sabe? Eu falo muito de uma estatística brasileira que 90% dos brasileiros, existe uma pesquisa, que 90% dos brasileiros se dizem infelizes com as profissões que exercem. Vocês sabiam disso? Pois é, e a minha missão é fazer com que os meus jovens, os adolescentes que trabalham, né, que estudam comigo, não façam parte dessa estatística. E olha, então quando a gente trabalha a adolescência, a gente evita
que ele evita que ele seja um adulto sem propósito. Então, ou seja, ele se torna um adulto com propósito, com significado, né? E outra, tem muitos adultos que não têm identidade. Ou seja, tem autoestima baixa, não tem um autoconceito. Então também a gente evita isso. Outra coisa que a gente evita é a introversão, gente. A insegurança para tomar decisões também a gente evita. Os desequilíbrios. Então é outra coisa que o autoconhecimento também evita. Gente, vamos para a prática então? Como que a gente então nutre o potencial positivo dos nossos filhos? Primeira, identificando os talentos e as paixões. A gente trabalha muito a questão da essência. Eu vou dizer uma coisa aqui, quem tem filho pequeno vai saber direitinho o que eu tô falando, né? Olha só, você tem filho pequeno, com menos de 12 anos, olha os olhinhos dele, quando ele tá brincando com algo que gosta muito. Um brinquedo qualquer, ou terra, ou água, o que quer que seja. Você vai notar que os olhinhos brilham muito, né? São os olhinhos bem brilhantes mesmo. Por que será que quando chega na adolescência, esse olhinho às vezes costuma apagar? Costuma diminuir a intensidade desse brilho. Será por quê? Será que é só por conta dos hormônios? Não é não, é que ele vai distanciando da essência dele. Todos nós viemos nesse mundo com um propósito, com uma missão, né? Nós não viemos aqui passear, nós viemos aqui por uma missão. E à medida que, enquanto criança, a gente só não entrega essa missão para o outro, porque nós somos crianças, mas nós vivemos essa missão de acordo com o que a gente faz no dia a dia, de acordo com o nosso ambiente. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai distanciando dessa missão, dessa nossa essência, dessa fagulha, vai se apagando. Não apaga totalmente, mas vai diminuindo o brilho, tá? E se a gente não procura reacender, a gente vira adulto frustrado. Tá aí, né, a explicação de um adulto frustrado. Um adulto frustrado que às vezes pode até ganhar dinheiro, pode ter sucesso com relação à parte financeira, mas pode não ser feliz, porque quando não se vive a sua missão, o seu propósito de vida, você pode ganhar rios de dinheiro, mas não consegue a felicidade verdadeira. Então, o que acontece? A gente trabalha a questão da missão, do desenvolvimento dos talentos e das habilidades, atrelado à essência, tá, gente? Então, ajude seu filho a se reconectar com a sua essência. Como que faz isso? Ele é um adolescente. Então, vamos pensar um adolescente aí de 14 anos, é mais fácil. Um adolescente de mais de 20 anos é um pouco mais difícil, mas é possível. Ajude ele a lembrar quais eram as brincadeiras favoritas dele. As coisas que ele mais gostava de fazer. Exemplos do meu filho. O Luigi adorava construir jogos de tabuleiro, ele mesmo fazia, ele mesmo criava os cenários, ele mesmo recortava, ele mesmo desenhava. Isso era algo que ele gostava muito de fazer, tá? Então, ajude seu filho a lembrar, a buscar na lembrança, você ajuda ele, faz esse exercício, né? Entre família, é super legal isso. Faz esse exercício, ajuda ele a lembrar. Cria essa situação, cria esse ambiente, porque a essência tá aí. E quando ele for lembrando, você vai ver que os olhos vão começar a brilhar novamente. Reacende, mesmo que seja momentâneo, mas reacende, tá? Então, olha só, se ele não tá lembrando, leve ele para locais onde vocês costumavam frequentar, onde vocês iam. Às vezes vocês iam e você lembra que era legal para ele. Leve, se ele parou de jogar futebol, ou se ele jogava algum esporte, se ele fazia alguma atividade física assim, leva ele em um local que dê para vocês brincarem juntos, né? Por exemplo, uma praia, um campo, relembrar alguma coisa que vocês fizeram junto que você lembre que ele brilhou muito. Tá? E fique atenta às coisas que ele demonstra interesse. Não quer dizer que se ele demonstra interesse, vai ser essa profissão que ele vai exercer na vida. Não, eles estão em fase de transformação e de construção.
Outro exemplo, o meu filho, ele gosta de fazer pizza. Ele teve já uma época que ele gostava mais, inclusive, muito mais. Mas não quer dizer que é uma profissão que ele vai seguir em frente. Pode ser um hobby, inclusive a identificação de um hobby, tá? Então essa é a primeira coisa. É o que eu falei, né? Nem sempre vai ser aquilo que ele vai construir para a vida como profissão, tá? Ok? Outra coisa, segunda coisa, encoraje a curiosidade e o aprendizado contínuo. Gente, às vezes a gente olha para os nossos filhos adolescentes, eu sou mãe de adolescente, eu vivo na pele isso, não é porque eu sou especialista em adolescentes que o meu filho não traz desafios, ele traz sim. E sempre a gente está tendo que sentar, que conversar e que conduzi-lo. Jovem adolescente não busca as coisas por si só. São seres em transformação, em construção. Não estão prontos, não são adultos, não têm iniciativa ainda própria. Nós, enquanto adultos, precisamos ajudá-los a construir, não fazer por eles. É diferente. Nós não temos que fazer por eles, mas nós precisamos ajudá-los a buscar, tá? Então ensine ele e promova que ele seja curioso. Não dê as respostas, faça perguntas. Incentive ele a buscar as respostas, a criar ambientes, a criar cenários, a criar oportunidades, tá? Então, incentive ele a fazer perguntas mesmo. Promova a leitura. Por mais que talvez não tenha sido criado esse hábito, ou que vocês não tenham em casa esse hábito, busquem formas de buscar conhecimento. Hoje nós temos N opções. Nós não temos só um livro, né, físico. Eu amo um livro físico. Além de amar um livro físico, eu escrevo todo nesse livro físico, né? Eu ouço podcast? Ouço. Mas para mim o mais prazeroso é um livro. Mas existe o podcast, o audiolivro, o YouTube. Então, N possibilidades, né, de aprimorar conhecimento, tá? Incentive eles a serem curiosos o tempo todo. Uma coisa que a gente faz muito é assim, perguntar sobre as coisas. Estamos em um determinado ambiente, por que que isso é assim? Por que que eles serviram isso assim? Será como é feito isso? Promova a curiosidade. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é estabelecer metas claras e não criar expectativas altas demais na vida do seu filho, ou expectativas que sejam sonhos seus. A gente sempre tem que lembrar o seguinte: os filhos vivem a vida deles. Nós criamos filhos para o mundo, nós não criamos para a gente. E é muito comum, né, nós pais criarmos expectativas de acordo com aquilo que a gente frustrou na nossa vida. E isso é uma das coisas mais ruins que tem para a vida dos nossos filhos. A gente coloca muita pressão neles. E acaba que eles vão para um caminho que às vezes não é o que deveriam ir, porque não tem a ver com a essência deles. Então a primeira dica que eu dei foi sobre a essência. Se eles conhecem as habilidades deles, eles desenvolvem talentos. Então olha só, primeira coisa é descobrir habilidade para depois desenvolver talento. Se ele não tem expectativas criadas pelos pais, ele consegue fazer isso. Agora, se ele tem expectativas altas criadas por frustrações de vida dos pais, ele tem mais dificuldade para encontrar a própria habilidade e talento, tá? Então, cuidado com essas expectativas. Nós todos temos formas diferentes de chegar a resultados. Então, tem que alinhar essas metas e esses objetivos. Eu vou dar um exemplo. Não sei nem se eu deveria falar, mas eu acho que não tem problema nenhum. O meu filho, ele fez uma prova de bolsa numa faculdade aqui na nossa cidade, e essa faculdade ela oferece 30 bolsas entre 30% a 100%. E hoje saiu o resultado, ele não conseguiu classificação, mas foi o primeiro desafio dele. Nós frustramos? Sim, ele se frustrou, mas faz parte, né? Faz parte do desafio. Ele vai desanimar? Não, não vai de forma alguma. Tem o Enem e tem outras possibilidades também, né? Então é assim que funciona a vida, gente. Detalhe,
De 1.375 alunos que fizeram a prova e que classificaram, sem contar as desclassificações, ele ficou em 53º. E para mim, é uma vitória, é uma micro-vitória. E é o que eu vou falar para vocês. Celebrem as micro-vitórias. Foi bom, não foi ruim, foi bom. Poderia ter sido melhor, mas é uma micro-vitória. É um primeiro desafio, certo? Apoie a busca de experiências significativas. Então, gente, isso também é uma das coisas mais importantes. Seus filhos podem buscar experiências para desenvolver habilidades. Por mais que talvez ele não precise fazer um trabalho, né, trabalhar para alguém, de repente ele ainda é novo, de repente ainda tem 14, tem 15, tem 16 anos, por mais que as leis não permitam com 14 anos começar um trabalho, por que não ser voluntário em uma organização filantrópica, ajudar o outro, ajudar através de uma associação social, né? Ou até mesmo um freelance, por que não? Dessa forma, ele vai descobrir as habilidades dele. Ficando em casa, no jogo, na internet, no computador, não descobre habilidade. Precisa sair. Eu costumo falar, é feio, mas tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que ir para campo para poder fazer as coisas acontecerem. Gente, tem gente falando que a internet tá péssima, não sei como que tá a minha. Tá chegando aí para todo mundo que tá... Vocês podem me dando um ok aí? Estão conseguindo me ouvir, me ver? Podem ir mandando também perguntas, porque eu posso ir parando e respondendo, tá? Vai mandando. E, gente, se ele é bom em alguma coisa, bacana, tá normal. Se ele é bom em alguma coisa, gente, valide isso. Valide, tem que ir validando. Cada coisa que ele faz de positivo, valide, tá? Bacana, gente, ótimo. Então, pode ser a internet aí de quem falou que tá péssima, tá? Eu acho que até você falou que é a sua. Beleza. Então, ótimo. Gente, valide aquilo que seu filho é bom. Quando a gente vai validando, a gente também vai incentivando ele a buscar habilidades novas. Então, a gente só consegue habilidades novas a partir do momento que a gente age. Então, precisamos de ação, ok? Eu vou dar um exemplo de um aluno meu dos Jovens Brilhantes. Ele é um aluno jovem aprendiz. E ele estava tendo uma certa dificuldade de aprendizado com relação ao gestor dele. O gestor dele estava ensinando ele de uma forma ao qual ele não estava conseguindo aprender. E ele estava ficando chateado e frustrado com isso, sabe? Porque ele estava achando que era culpa dele, ele não estava conseguindo aprender, então ele estava se frustrando com isso. E numa das nossas aulas, a gente fez uma sessão, uma ferramenta sobre a forma de aprendizagem, que é o estilo de aprendizagem. Não sei se vocês sabem, cada um de nós temos um estilo de aprendizagem. Todos nós aprendemos de formas diferentes. E ele aprendeu como é que ele aprende. Olha só, ele aprendeu qual é a forma, qual o formato que ele aprende. E ele foi botar isso em prática, gente. Ele chegou, né, no trabalho dele e falou pro gestor dele, falou, olha, eu costumo aprender melhor dessa forma. E explicou pro gestor. E, gente, não é que deu certo? O gestor, então, entendeu e começou, então, a explicar para ele, a ensinar para ele no formato, no estilo de aprendizagem dele. Gente, esse menino veio para mim falar, nossa, e não é que dá certo mesmo? E aí ele passou a aprender muito melhor e o desempenho dele foi outro. O gestor ficou satisfeito, ficou feliz e ele também. Então, olha só, validou algo que ele aprendeu e pôs em prática. Então, tem que pôr em prática, tem que agir, né, gente? Vamos lá, outra validação. Quando a gente busca colocar em prática aquilo que a gente tem de habilidade, a gente valida muito, né? Que eu acabei de falar. O Luigi, ele gosta de futebol.
E às vezes eu sou voluntária num projeto social aqui na nossa cidade e às vezes eu levo ele vai, né? Agora eu não levo ele mais, ele vai e os meninos gostam muito porque ele entrega aquilo que ele tem habilidade, que é a relação com os esportes. O futebol, por exemplo. Os meninos adoram jogar com ele, porque ele entrega a habilidade dele e os meninos veem que é legal isso também. Então valida amizade, valida compaixão, valida o que mais? Amizade foi o que eu falei, né? O que mais que valida, gente? Vamos interagir. Liderança, espírito de colaboração, o que mais? Comunicação. O que mais, gente? Companheirismo. Muita coisa valida, não é? Então, como que a gente valida essas habilidades ficando sentado na cadeira o dia inteiro? Gente, uma coisa que é séria. Menino ou menina no quarto o dia inteiro não é sinal de segurança. Teve uma mãe que falou assim pra mim, Gilmar, acho que tá tudo bem, porque fica em casa o dia inteiro e fica no quarto. Gente, nós não perdemos mais filhos pra rua. Nós perdemos para o quarto. Então temos que ficar de olho nessa questão. O que está acessando, com quem está falando, que tipo de informação está chegando para esse nosso filho que não sai do quarto. Não é saudável. Não é saudável. Baixa a autoestima, baixa tudo. Baixa tudo, tá? Outra coisa, gente, que eu já perdi quantas aqui? Eu acho que eu tô na quinta, né? Na quinta dica. Mas depois eu volto aqui, tá? Ensine a desenvolver a autodisciplina e a gestão do tempo. Isso é algo também que precisa ser desenvolvido o tempo todo. E cuidado, se você é desorganizado e não tem autodisciplina, você não vai conseguir dar esse tipo de exemplo, né? Então você precisa primeiro, se você é uma mãe indisciplinada, precisa primeiro se organizar. Mas a maior parte dos jovens, eles são procrastinadores. Isso é comum da fase da adolescência. Mas é possível ensinar produtividade. A autodisciplina vem de dentro. Então, eles podem aprender ferramentas que ajudem ele. Então, eles primeiro precisam identificar quais são as tarefas importantes que eles precisam fazer ao longo, né, da semana, do dia, do mês. Então, isso, gente, é um mini curso de produtividade. Que, assim, a gente tem N cursos na internet. O Luigi, ele escreveu um livro. Tá dentro da Jornada Jovens Brilhantes também um curso dele, que é super bacana. A gestão do tempo é importantíssima para o jovem, para ele entender o quanto ele tem de tempo livre, o quanto ele tem de tempo para estudar, o quanto ele tem de tempo para se dedicar a outra pessoa e o quanto ele tem de tempo para diversão. A maior parte dos jovens hoje que a gente pergunta qual é a sua diversão, o que você gosta de fazer, qual é o seu hobby? A maior parte das respostas, gente, é jogar ou ficar no celular. Isso não é hobby. Então você vê que assim, os jovens estão perdendo, né? Essa questão de o que é hobby, o que é diversão para você. Vamos lá. Seja um modelo positivo. É o mais difícil de fazer às vezes, né? Ser um modelo positivo para o nosso filho, a gente tem que ser perfeito? Não tem que ser perfeito. Mas se a gente cobra, a gente precisa ser um modelo. Adianta eu cobrar do meu filho fazer atividade física se eu não faço? Então, assim, eu tenho que ser um mínimo de exemplo, né? Eu preciso estar em dia com as minhas atividades físicas, com a minha alimentação, para eu cobrar dele também isso, tá? Então você, gente, a gente como mãe é o modelo mais importante na vida dos nossos filhos. Mesmo às vezes a gente achando que não. Às vezes a gente achando que ele só olha para os amigos ou para outras pessoas. Ele tá de olho na gente. E adolescentes são altamente julgadores. Então aquela famosa frase, nem você faz, ela vem quando você não é um modelo positivo. Beleza? Tem que demonstrar resiliência para ensinar resiliência, né? Perseverança, atitude positiva, mesmo diante das adversidades. Senão nosso filho desiste fácil, tá? Compartilhar suas próprias experiências. Como que você era na adolescência? Como que você era na sua fase, né, da juventude? Lembrando o seguinte,
o nosso passado não define nosso futuro, tá? Então, se de repente você teve um passado não muito brilhante, eu até vou falar um pouco de mim, mas se você não teve um passado muito brilhante, isso não define o futuro de ninguém. Mas se hoje você, no presente, é uma pessoa que tem exemplos positivos para passar para o seu filho, o passado não te define, certo? Eu, por exemplo, eu não fui uma aluna brilhante, eu tinha notas ruins. Eu evito de falar isso pro Luigi? Não tenho orgulho. Os meus boletins eram vermelhos, não tenho orgulho. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu fui. Então, por exemplo, eu faço pós-graduação em neurociência. Se eu tiro uma nota média, eu fico pra morrer, sabe? Mas antes não era assim, eu era medíocre. Mas eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho orgulho, mas não tinha vergonha, mas não tenho vergonha. E ele sabe da minha história. E ele sabe que eu superei isso. E ele sabe por que eu era assim, né? Quais os motivos que me deixaram, me faziam ser assim. E como eu tive resiliência para ir me transformando na pessoa que eu sou hoje. Então, eu me considero um exemplo. E, gente, a gente tem que cobrar aquilo que a gente é capaz. Não é possível ser uma super mulher. Nós estamos falando aqui com mulheres, né? Não é possível ser uma super mãe, mas é possível ser uma mãe inspiradora. É possível dar o nosso melhor sempre. E é assim que eu faço. Eu faço a regra dos 80-20. 80% do meu tempo, eu sempre tento fazer o máximo que eu posso. Eu dou o meu melhor sempre. 20%, gente, não vai ser possível, né? A gente sempre tem que tirar aqui, ó, dos nossos ombros a culpa. A sensação de que a gente não faz o suficiente. Não tem como, os filhos não nascem com um manual, né? E a gente que vai construindo. Mas hoje em dia é fácil ser uma mãe inspiradora. Não é tão difícil. Existe muita informação, existe muitos meios de se construir conhecimento, né? E eu tô aqui para ajudar, para que não seja uma caminhada, uma jornada sozinha. Quando eu me vi mãe de adolescente, eu fui buscar. E assim como eu sei que vocês também estão aqui, se vendo mães de adolescente, buscando mais informações para se conectarem melhor com os filhos, para se relacionarem, para evitar conflitos, porque conflito vai existir sempre, mas cada vez que a gente conhece, apoia, nutre, incentiva, a gente diminui esses conflitos e aumenta a conexão, certo? Gente, então é isso. Espero que eu tenha contribuído sobre o desenvolvimento potencial positivo dos filhos. Tem alguns livros que eu posso sugerir. Tem um aqui muito bom, que é Decifre Seu Talento, do Paulo Vieira. Eu vou mandar depois no grupo de mães de adolescentes a fotinha da capa, tá? Mas podem anotar. Decifre Seu Talento. É um guia prático, tá? Super bacana. E agora, em dezembro, nós vamos ter aí um lançamento para os jovens. Fiquem atentas. Quem está no grupo de mães de adolescentes vai receber em primeira mão, viu? E, gente, olha só. Mais uma vez, quem está aqui comigo é mãe de adolescente e quer cada vez mais estar envolvido no processo de desenvolvimento do filho. Acredita no potencial positivo do seu filho, não é? E no Clube Mães Inspiradoras, eu estou ali para ensinar, para apoiar, para ajudar a despertar esse potencial positivo todos os dias, tá? Nós temos um clube de mães que chama Clube Mães Inspiradoras. Nós temos uma área de membros com várias aulas ao vivo, né, de 15 em 15 dias e uma comunidade no WhatsApp, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o Clube de Mães Inspiradoras, é só chamar aqui no WhatsApp que eu explico mais. E toda quarta nós temos live. Até a próxima quarta. Um beijo e bom feriado aí para todo mundo, gente. Até mais.